materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós somos todos os dias bombardeados por propagandas e mais propagandas de televisão por marketing, para que possa se vender um produto. E quando nós vemos essas propagandas na televisão, as empresas elas procuram expor o melhor dos seus produtos. Antes de sair de casa, a Sadia estava fazendo a propaganda dos seus pratos feitos instantaneamente. São pratos que são feitos para pessoas que não têm tempo, como por exemplo em São Paulo. As pessoas não têm muito tempo, chegam em casa, não tem tempo de cozinhar, compram uma lasanha pronta e aí coloca lá no micro-ondas, 5, 6 minutinhos está pronto. E ela estava mostrando todos os produtos e todas as qualidades dos produtos deles, dizendo que fazia bem, dizendo que tinha tirado sódio e que era um produto bom para se comer, saudável. Pois bem, essas empresas, quando elas se colocam nessa situação de marketing, elas vendem o que elas têm, apresentam o que elas têm de melhor dos produtos dela. E aí a pessoa, convencida de que aquela propaganda de fato é uma propaganda verdadeira, é uma propaganda que de fato é eficiente, vai lá e compra. Então o marketing fez o efeito, vendeu o produto, apresentou o produto, e o cliente vai lá diante de tantas possibilidades no supermercado, vai lá e pega aquele produto, compra aquele produto, tira do seu bolso o dinheiro para comprar aquele produto. Acabou ali o ciclo. Aí o ciclo tem que se renovar, toda vez tem que fazer um produto novo e tudo mais. Mas de repente, quando uma empresa mostra um produto e prova por A mais B que o produto de fato é um produto bom, de que o produto de fato é um produto eficiente, de que ele tem vantagens, e você olha e você observa tudo aquilo, você analisa tudo aquilo e de repente você diz: sim, é verdade, isso é bom. E aí, o que falta para então pegar esse produto? Aí as pessoas começam a colocar suas desculpas para não adquirir o produto, ou porque é caro demais, ou começam a dar algumas desculpas. Nicodemos, ele foi um homem que ele tinha seus receios, ele tinha os seus medos diante do encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nós observamos que a palavra nos diz em João capítulo 3, que algumas características dele. A primeira coisa que nós vemos é que ele era um líder dos fariseus naquela cidade. E como líder dos fariseus, ele tinha algumas prerrogativas que era considerado, ele era procurado pelos fariseus, pelos religiosos, ele era um homem conceituado. Os fariseus, eles tinham algumas formas, algumas práticas que diferenciava eles das demais pessoas. Eles eram pessoas que não se comunicavam com todo mundo, não se relacionavam com todo mundo. Eles tinham uma seleção de pessoas com quem eles deveriam entrar na casa. Eles não entravam na casa de quem não fosse um judeu fariseu. Eles tinham um apego tão forte com os ensinamentos de Moisés. Eles tinham um ritual religioso, de práticas religiosas, que eram práticas religiosas bem estritas, eram práticas bem duras, eram práticas religiosas que fazia com que qualquer um de nós aqui não conseguisse seguir um dia sequer dessas práticas religiosas deles, das orações, dos jejuns, das ofertas, faziam tudo isso. E esse homem, Nicodemos, ele, além de fazer tudo isso, ele era muito considerado, ele era muito requisitado pela sua cidade. Ele era um dos principais, um dos líderes da sua religião naquele lugar. Mas aí, a palavra nos diz que o Senhor Jesus começou o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos, e aí ele começou a fazer milagres, ele começou a fazer curas, ele começou a ensinar. E a palavra nos diz que ele ensinava de tal forma que as pessoas que ouviam o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que eles fizeram foi: olha, tu és de fato um homem muito iluminado, porque tu, Senhor Jesus, ensina com autoridade, diferente dos outros, dos fariseus. E eles começaram a dizer: tu, Senhor Jesus, fazes muitos milagres, sinais, maravilhas.
E as pessoas começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo por causa desses sinais, por causa desses milagres, por causa desses ensinamentos. Alguns seguiram o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade, mudaram de vida. Nós vemos o exemplo de Zaqueu, nós vemos outros exemplos da mulher samaritana, tantas outras pessoas que tiveram a vida transformadas, não apenas fisicamente. O cego que seguiu o Senhor Jesus Cristo depois de ser curado, o endemoniado de Gadara, que depois de ser liberto das opressões malignas, seguiu o Senhor Jesus. Nós vemos pessoas que, ao se depararem com o Senhor Jesus Cristo, eles se entregaram radicalmente e tiveram suas vidas totalmente transformadas. As pessoas ouviam o que os outros falavam, as pessoas viam o testemunho dos atos, dos milagres, as pessoas ficavam deslumbradas com os ensinos do Senhor Jesus, as pessoas ficavam boquiabertas com as interpretações do Senhor Jesus Cristo e essa nova utilidade dos ensinos do Senhor Jesus Cristo na vida da pessoa. Aí elas se rendiam, se convertiam, deixavam tudo para trás e seguiam o Senhor Jesus Cristo. Essas histórias, esses sinais, essas conversas, essa propaganda que se fizeram acerca do Senhor Jesus Cristo, propaganda essa que o Senhor Jesus Cristo não apoiava. Muitas vezes nós vimos o Senhor Jesus Cristo fazendo milagres e dizendo: não conte para ninguém. Muitas vezes nós vemos o Senhor Jesus Cristo saindo para outra cidade porque as pessoas já não deixavam ele em paz. Mas quanto mais ele resistia a isso, mais as pessoas procuravam. Aí essas histórias chegaram nos ouvidos desse homem religioso, desse homem eticamente, moralmente correto, esse homem que todo mundo da vizinhança olhava e dizia: se alguém tem que ser verdadeiramente um homem justo, esse homem que Nicodemos, ele é um dos principais, ele é um dos príncipes dos fariseus. Só que esse homem, ele, apesar do apego religioso que ele tinha, dos ensinamentos de infância que ele tinha acerca da lei, acerca de tudo, ele começou a encher-se de dúvidas, ele começou a encher-se de curiosidades, ele começou a se encher dessa curiosidade que faz com que você queira saber, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que puxa para trás e você diz: não, hoje não. Aí ele pega e vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, marca um encontro na agenda. E aí, como de dia, a situação era muito delicada, porque todo mundo iria ver um religioso, principais, procurando o Senhor Jesus Cristo, que era uma pessoa que era totalmente aversa, ou totalmente o contrário do que os religiosos diziam, uma pessoa que andava com os pecadores, que fazia acepção de pessoas, comia com todo mundo, andava com todo mundo, e ele convivia com todo mundo, e fazia esses milagres, e as pessoas falavam assim: não pode, os religiosos principalmente, não pode ele ser divino, não pode ele ser um homem enviado por Deus, e ao mesmo tempo ter essas práticas que é contrária às nossas práticas religiosas. Aí o que acontece é que Nicodemos, cheio dessas dúvidas, cheio dessas curiosidades, ele cheio dessa curiosidade que eu falei anteriormente, que impulsiona a gente a procurar, mas ao mesmo tempo, ele cheio das amarras, das algemas, cheio das cordas que os amarravam, impedindo a ele de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, ele bolou um plano: eu não vou me encontrar durante o dia, mas eu vou me encontrar durante a noite, na escuridão, onde ninguém possa me ver. Afinal de contas, não vai pegar bem eu, um religioso, principal dos fariseus aqui na cidade, me encontrando com Jesus. Aí ele marca esse encontro durante a noite com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele chega para o Senhor Jesus Cristo, ele começa afirmando coisas boas acerca de Jesus. Ele começa dizendo: Senhor, tu só pode ser enviado de Deus. Imagina só, alguém chegar para você e falar assim: olha, tu só pode ser um enviado de Deus. Começou a encher a bola do Senhor Jesus, começou a fazer aquela política do bom vizinho, aquela diplomacia de reconhecimento, de elogios, que os políticos são comuns fazerem entre os políticos. Aí ele chegou para o Senhor Jesus Cristo com toda essa diplomacia,
com todos esses adjetivos, com todos esses reconhecimentos, dizendo: ah, Senhor, tu só pode ser divino, só pode ser enviado por Deus, porque olha só os milagres que tu fazes, olha só as maravilhas que tu realizas, olha só os ensinos que tu ensinas. De fato, isso só pode ser coisa divina. Ele começa com essa encher de bola acerca do Senhor Jesus. Aí nós vemos o Senhor Jesus Cristo não dar nem a mínima para esses elogios. O Senhor Jesus Cristo chega logo num ponto central e disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Quebrou o diálogo ali no meio. Quebrou o diálogo, quebrou qualquer tipo de possibilidade de que Nicodemos continuasse com aquela conversinha de amizade, fala assim: ah, Senhor, tu é bom demais, tu és um homem divino, tu és tudo isso, vamos aqui, vamos tentar conviver aqui numa situação em que eu possa continuar sendo quem eu sou e estando junto contigo. Ao Senhor Jesus Cristo, como eu falei anteriormente, o Senhor Jesus Cristo chega e quebra essa conversa no meio, interrompe. Essa assim, você de repente está conversando com uma coisa e a pessoa chega com outro ponto e quebra. O Senhor Jesus fala assim: tu não podes entrar no reino de Deus, Nicodemos, se tu não nascer de novo. Duro, sucinto, direto ao ponto. E aí o Nicodemos meio perdido, porque tinha quebrado todo o discurso dele, e atento para a conversa do Senhor Jesus, essa afirmação: reino de Deus, eu não posso entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas como pode, Senhor? Como pode eu, um homem, entrar de novo no ventre da minha esposa, da minha mãe? Aí o Senhor Jesus Cristo continua essa conversa que todos nós conhecemos. O Senhor Jesus Cristo diz: olha, o que nascer da carne é carne, isso aqui, mas o que nascer do Espírito é Espírito. E aí Nicodemos continua perdido nessa conversa. Ele começa a fazer perguntas de quem de fato não sabia nada sobre o assunto. E o Senhor Jesus Cristo continua dizendo: olha, o vento sopra para onde quer, tu não sabes de onde ele vem, tu não sabes de onde esse vento vai, tu não sabes como esse vento nasce, tu não sabes se ele vai para o norte ou para o sul. Assim são aqueles que são nascidos de Deus, Nicodemos. Você não pode testificar com ritos religiosos, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois bem, isso que eu vos falei agora, meus queridos, é apenas o que está escrito em João capítulo 3, desse encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. O encontro na escuridão da madrugada. Um encontro na clandestinidade. Um encontro no qual aquela pessoa não queria se expor. Um encontro no qual aquela pessoa tinha todas as suas razões para que não pudesse ser encontrado com o Senhor Jesus. Afinal de contas, iria pegar mal. Mas foi um encontro que o Senhor Jesus Cristo plantou a semente no coração daquele homem. Nós vemos no decorrer do Novo Testamento. Nicodemos, no julgamento com o Senhor Jesus, no julgamento do Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que Nicodemos, ele defendeu Jesus. Ele defendeu no julgamento, e aí de repente os outros fariseus olham para Nicodemos e falam assim: por acaso tu já se tornou um seguidor dele também? Aí nós vemos Nicodemos no sepultamento fazer novamente ali uma caridade de auxiliar as mulheres no embaçamento, ali na purificação do corpo, em todo o procedimento e tudo mais. Aí nós vemos Nicodemos, mesmo sendo um religioso, ele ainda observando aquilo, mas sempre reticente, sempre com o pé atrás, diante da verdade, que ele sabia que era verdade. Agora, a aplicação desse encontro do Senhor Jesus Cristo com a minha vida, com a sua vida, eu posso vislumbrar algumas aplicações disso na nossa vida. Primeira coisa, o que nos impede de nos entregarmos para o Senhor Jesus? O que nos impede de confiarmos a nossa vida todos os dias
no Senhor Jesus. Todos aqui já ouviram falar do Senhor Jesus. Todos aqui sabem que o Senhor Jesus Cristo dá salvação. Não sabem? Perdão dos pecados. Não sabem? Todos aqui sabem que o Senhor Jesus Cristo, Ele, conforme a nossa querida irmã deu no testemunho dela, crer no Senhor Jesus Cristo não significa não passar por aflições, mas significa ter a capacidade vinda de Deus de fazer com que os seus filhos, durante a provação, durante as batalhas, continuem firmes no Senhor. Vocês não sabem disso? Vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo, Ele purifica, perdoa os nossos pecados, nos traz paz com Deus. Paz com Deus. Amém. Sabe o que é a paz com Deus? É você já não se sentir condenado ao inferno. Essas são algumas convicções que a fé no Senhor Jesus Cristo traz para o cristão. Vocês sabem que ao crer no Senhor Jesus Cristo, Ele nos possibilita que nós comecemos a viver a nossa grande missão, que é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Essa é a grande missão do cristão. O grande objetivo do cristão não deve ser o céu, mas deve ser procurar ser Jesus enquanto estamos aqui vivos. É procurarmos ser cristãos, pequenos cristos enquanto estamos aqui. O céu é uma consequência. Mas também sabemos que crer no Senhor Jesus Cristo nos dá a salvação eterna. Não sabemos disso? Amém. Aí a pergunta é: por quê? Diante de todas essas informações, a gente continua sendo Nicodemos na nossa vida. Por quê? Por que a gente fica reticente ainda? Por que a gente fica com o pé atrás? Por que a gente fica desconfiado? O que você tem a perder com isso? O que eu tenho a perder com isso? Quais são as coisas que você considera por demais valiosas, que possam ser muito mais valiosas do que você considera por demais valiosas, que vai e que está te impedindo de se entregar e obter todos esses benefícios que a fé em Jesus Cristo traz para a sua vida e para a minha vida? Poderia contar novamente o meu testemunho, mas eu não vou fazer isso porque o nosso tempo não nos permite fazer isso nesse momento. Mas eu posso dizer que quando eu ouvi do Evangelho, a pacificação com Deus fez com que eu considerasse tudo nada. Paulo, por exemplo, quando ele se entrega ao Senhor Jesus, ele, dando o testemunho dele, diz: olha, eu sou descendente de Abraão também. Na lei eu era irrepreensível. Nas práticas rituais eu era um homem muito fiel a isso. Dos jejuns eu fazia tudo, das orações eu cumpria tudo. Aí ele continua dizendo: mas dessas coisas eu considerei como esterco quando eu me encontrei com o Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas, muitas vezes nós estamos apegados aos estercos, achando e dando valor aos estercos, dando valor às fezes, às podridões, que a gente olha e diz: isso é bom demais, eu não quero me entregar ao Senhor Jesus, porque embora eu saiba tudo isso de bom nele, mas aqui tem um negocinho que é tão bonito, tão gostoso, é tão maravilhoso, e de repente você não sabe, está sim emporcalhando. Muitas vezes nós não nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo por causa da ansiedade, estarmos ansiosos. Ora, desejar, entregar a sua energia, entregar o seu tempo, entregar toda os seus esforços para obter casa, comida, bens, plano de saúde, qualidade de vida. E quando a gente pega isso, que são coisas boas, e coloca isso como objetivo principal na nossa vida, como é que a gente coloca essas coisas como nosso Deus e de repente enxergamos o Senhor Jesus Cristo e ficamos com essa ansiedade da perda daquilo que a gente nunca teve? Nicodemos, ele tinha suas razões para não se entregar de cara, sem
sem nenhum tipo de negociata, sem nenhum tipo de barganha para o Senhor Jesus. Ele era um religioso considerado por todos. Isso acontece direto. Nos dias de hoje, eu não posso me apresentar como cristão na empresa, porque todo mundo acha que ser cristão é ser ignorante, é ser analfabeto, é ser pessoas religiosas, é ser aquelas pessoas fanáticas. Eu não posso me entregar ao Senhor Jesus Cristo nem falar, porque as pessoas vão achar que eu estou enriquecendo numa igreja, pedindo dinheiro. Aí as pessoas deixam de se entregar ao Senhor Jesus Cristo, sendo que se entregar ao Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com essas coisas, de ser ignorante, de ser uma pessoa fanática. Isso tem a ver com religião, não com Jesus. Se entregar ao Senhor Jesus Cristo tem nada a ver com o apego ao dinheiro, com o apego à prosperidade. Se entregar ao Senhor Jesus Cristo tem a ver com aquelas coisas anteriores que eu falei a vocês: pacificação, paz com Deus, perdão dos pecados, reconciliação com Deus, salvação, céu, vida eterna. Nicodemos tinha suas razões, e ele seguiu o Senhor Jesus Cristo de longe, na escuridão da noite. É necessário que a gente deixe a escuridão. É necessário que nós deixemos a escuridão, deixemos de lado o nosso temor por essa nova vida e o que as pessoas vão dizer disso. Quando o Senhor Jesus Cristo fala assim: Nicodemos, tu precisas nascer de novo. Nicodemos, tu precisas crer. Tu precisas ser inundado pelo Espírito Santo, para que tu possas nascer agora espiritualmente, ser uma nova criatura. E isso requer de nós um ato de coragem, de quebrantamento e de recebimento desse presente que o Senhor Jesus dá de graça para todos nós. Mas para isso é necessário que a gente deixe todas as nossas desculpas, todos os nossos entraves que façam com que nós continuemos reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como tudo de bom que possa ser, mas ainda assim vivendo na ilegalidade, mas ainda assim vivendo no contrabando das convicções. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo de fato o que eu estou falando? Eu não sei como que Nicodemos viveu depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e esteve com os discípulos. A gente não sabe mais, não tem mais notícias de Nicodemos acerca disso. A última vez que nós vimos falar de Nicodemos foi na crucificação de Jesus. Aí dali ele some. Ninguém ouve mais falar dele. Eu desejo do fundo do meu coração de que ele, de fato, tenha deixado tudo aquilo que impedia ele de se entregar ao Senhor Jesus Cristo e tenha se entregado juntamente com os outros cristãos à fé ao Senhor Jesus. Mas embora eu não saiba de Nicodemos, embora você não saiba de Nicodemos, mas você se conhece. Embora a gente não possa decidir por Nicodemos, mas você pode decidir por si mesmo. Eu quero, sem nenhum tipo de entraves ou barreiras que possam me impedir de me entregar de fato e de verdade ao Senhor Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada pelo poder milagroso da transformação que o Senhor Jesus faz no coração daqueles que se entregam a Ele. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu não vou nessa noite pedir que levante a mão quem entendeu isso e quer se entregar ao Senhor Jesus. Mas eu vou convidar você. Caminhe com a gente. Venha com a gente. E você vai estar demonstrando na sua vida, com a vontade de congregar, de comungar com as pessoas que entenderam isso, e a gente vai caminhando junto, sabendo que esse testemunho é o que testifica de que, conforme o Senhor Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz, o escritor aos Hebreus diz que comungar uns com os outros faz com que nós testificamos de que Jesus Cristo vem. Glória a Deus. Quando o escritor de
quando o escritor de Hebreus ele fala o fato de desejarmos nos comungar, de congregar uns com os outros, faz com que nós estejamos testificando para nós mesmos e para os outros lá fora de que Jesus Cristo vive, de que Jesus Cristo salva. E congregar é bom quando é bom congregar. E a gente está aqui tentando fazer com que aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo vivam em um ambiente bom de congregar. Que tudo aquilo que nós possamos fazer não seja procurar cargos, procurar posições, mas que a nossa briga aqui seja para quem demonstra, quem consiga demonstrar com maior eficiência o amor um para com o outro. Amém. Glória a Deus. Essa deveria ser a única briga que o Senhor Jesus, que Deus aceita. É quando a gente se esforça e quando a gente busca mostrar amor um para o outro. É o que o Senhor Cristo ensinou. Deus quer ser adorado no próximo. Deus quer ser amado quando a gente ama o próximo. E a gente está tentando fazer isso aqui entre nós, mas também alcançando o nosso amor para com os que estão lá fora. Amém. Então, diante disso, eu quero apenas chamar você. Caminhe conosco. Não na escuridão da noite. Não na clandestinidade. Mas na convicção daqueles que sabem que já não existe mais coisa mais preciosa na nossa vida do que o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou cantar uma canção. Ela tem que ligar a caixa. A caixa. Tem que ligar a caixa. Acha? não tem a ver com o testemunho que a irmã falou. E também tem a ver com a mensagem que foi pregada nessa noite. Ela diz assim: quem conhece, por favor, cante comigo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando e sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão e investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar,
pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos o nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, o teu evangelho puro, genuíno, simples, que foi pregado nessa noite, possa ter feito com que o teu Santo Espírito se movesse nessa noite, tocando, restaurando, quebrantando e mudando corações e vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Glória a